Será que a faísca da paixão é uma armadilha? Acontece de eu estar testemunhando algumas pessoas que são tomadas pela paixão e também começam a acreditar no grande sinal do universo, sabe? Então, nossa, se eu estou sentindo dessa forma, se tem essa troca entre a gente tão forte, tão intensa, isso não é qualquer coisa. Isso só pode ser algo do universo. Isso só pode ser a alma gêmea. Sabe aquele frisson, quase que uma chama divina que toca todo o meu corpo? Bom, isso é químico, isso é biológico. A paixão, antes de tudo, ela é um fenômeno neurobiológico e psíquico. E essa química instantânea nem sempre é presente do universo. A paixão, ela acaba envolvendo uma intensa liberação de dopamina, uma ativação de circuitos assim de excitação. E essa excitação muitas vezes também é ansiedade, não é uma coisa e outra, às vezes é tudo meio junto. E que aí que a armadilha tá quando essa mistura de hormônios com uma projeção psíquica, aí tem a ver com a história de cada pessoa. Então a paixão é má? Não, a paixão ela pode se transformar no amor. Ela pode se transformar no ódio. A paixão é uma fonte de grande energia, de pulsão, que tem um caminho. Ela não é... Ela é de fato, ela é a chama. Agora, por que acontece com algumas pessoas e outras não? Para que você possa ficar com essa percepção que intensidade não é sinônimo de conexão. E nem de verdade. Intensidade às vezes pode ser bom, mas é só uma intensidade. E a paixão, ela não é uma clareza, ela não é a visão. A paixão, ela é um estado. Nesse estado, você pode sentir mais. Pode, às vezes, em alguns casos, dependendo dos registros dessa pessoa, pode pensar menos, pode projetar mais. Mas ela não tem essa qualidade de ser ruim ou boa, porque é algo natural e biológico. Então, a gente precisa sair do misticismo, sabe? Tirar mesmo o místico da história e ir para o pé no chão, porque esse místico, esse grande sinal do universo, que aí pode morar uma armadilha que às vezes tem a ver com histórias e seus traumas, e questões hormonais e químicas, como o efeito que uma droga faz no nosso corpo. Existe um termo chamado autossaliência. Então, quando você encontra aquela pessoa, tem aquela troca antes de qualquer palavra, às vezes até antes de olho no olho, é um espaço no cérebro que é tão rápido, nosso sistema, menos de centésimos de segundo. É uma visão rápida, é um olfato, é uma audição que às vezes não teve a troca direta, micros expressões daquela pessoa, é um tom de voz. O nosso sistema faz um scanner tão rápido de algo familiar. Esse familiar não necessariamente é, nossa, aquela pessoa é igual meu pai ou minha mãe, e nem sempre é sobre pai e mãe, tá? Mas é algo que é familiar, algo conhecido, mas é muito rápido, é muito sutil. E o seu sistema fala assim, isso aqui merece atenção. Esse familiar não é sobre bom ou ruim, é sobre familiar. E aí o corpo, na sua defesa, na sua sobrevivência, isso aqui, vou botar atenção nisso aqui, nem sabe por quê. Então tem esse impulso familiar. Então por isso que a gente se sente atraído e nesse frisson por algumas pessoas e outras não. Então a gente vai crescendo ao longo da vida e passando por situações que a gente vai fazendo essas camadas, né? Então a gente vai ganhando os templates,
que a gente reconhece. Isso pode estar num campo bem subjetivo ainda. Então, se você, por exemplo, cresceu num ambiente onde o amor estava misturado com caos, com a instabilidade, o emocional estava meio indisponível, o afeto era truncado, tinha afeto, mas junto com outras coisas no meio do caminho. Mas se você cresceu nesse ambiente, o seu corpo, isso também se torna familiar. E é por isso que algumas pessoas se atraem e se apaixonam por uma coisa que não está claro na visão, mas isso é familiar. Às vezes essa outra pessoa que tem esse lugar meio caótico por trás e você não está enxergando porque nem deu tempo de conhecer, mas tem uma coisinha familiar ali. Mas nem sempre esse lugar da paixão é quando a gente está sempre se atraindo pelo caos. Não. É sobre uma atenção, esse cuidado com essa intensidade. E ao longo do vídeo você vai entender porque isso é diferente sobre o amor. E paixão pode se transformar em amor. A gente tem que ter uma atenção e um cuidado com a gente mesmo, uma gentileza com a gente mesmo, de falar assim, então eu que atraí isso para mim. A culpa é minha. Vamos tirar isso aqui, tá? Vamos também olhar com o pé no chão, que é o nosso sistema nervoso, ele entende o algo familiar e a nossa coração fala assim, isso aqui eu conheço. Ó, isso aqui não é um grande mistério. Então tem até, mesmo dentro de algo meio caótico, tem ali um impulso, sabe? Esse frisson. Não tem essa qualidade de uma coisa boa, uma coisa ruim. É uma energia, é o frio na barriga. A excitação. Essa excitação é uma excitação plenamente de desejo sexual ou ela vem misturada com estresse? Num primeiro momento, tão rápido assim, às vezes é difícil de perceber o que é. Sabe? Então, quando a gente sente esse frio na barriga, a borboleta no estômago, a sua mão começa a suar. Se a gente for ver biologicamente essas manifestações do nosso sistema nervoso, esse frissãozinho, borboleta no estômago, frio na barriga, suor nas mãos, falta de apetite, essa excitação biologicamente é muito parecida com quando o nosso corpo passa uma situação de medo, porque é a liberação de adrenalina e noradrenalina. Então é a mesma reação química do corpo quando o nosso corpo passa por uma zona de perigo. Só que como é que o nosso cérebro, que eu estou lidando com aquela pessoa ali, ele vai distinguir o que é o frio na barriga dessa excitação, do desejo, da atração ou da ameaça. E aí isso às vezes pode ficar com essa visão turva, fazer essa confusão, essa cegueira. Então, às vezes, você pode não estar apaixonado. Às vezes é o seu sistema nervoso em estado de alerta, mas que pode gerar uma fixação, uma compulsão com aquela pessoa. Então, se você sente a química e, ao mesmo tempo, um pisar em ovos, ou uma ativação do estresse, mesmo que você não saiba qual que é, mas uma falta de apetite, o suor, a mão quente, você em estado de alerta, os olhos em alerta, será que essa pessoa vai me mandar mensagem? Será que ela vai falar comigo? O que será que vai acontecer? Quase que deixa de respirar. Então, isso é um lugar, assim, de observar. Não de reprimir, não de recuar, não de abandonar, isso aqui então é paixão, tô indo à beira do abismo, vou sair daqui. Não, é um lugar de parar, sentir mais um pouco e buscar conexão, presença com o seu próprio corpo e conexão real com aquela pessoa. Não é sobre intensidade, é sobre conexão, sobre presença, que aí você vai começar a enxergar com dado de realidade. Porque o nosso corpo, ele entende, ele interpreta nosso sistema quando seja o apaixonar-se ou seja o
fugir de um perigo, ele ativa o nosso mesmo interruptor, o nosso sistema de alerta máximo. Então, por isso que é um lugar de, pé no chão, é o grounding, é o aterramento, é a respiração. Então, o nosso sistema nervoso, ele não tem um botão do romance. Ah, isso aqui vai virar amor, isso aqui realmente é um romance, é uma troca. Ele não tem isso. Ele só tem o nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático, e tudo que é muito intenso vai ativar o nosso sistema nervoso simpático da sobrevivência. Então, quando alguém chega na nossa vida num impacto muito forte, ele pode entrar no modo de alto risco e alta recompensa. Então, vamos chegar também sobre o que é isso, sobre essa alta recompensa. Vamos entender a parte química dessa agitação biológica do corpo. Lembra quando eu falei da adrenalina e noradrenalina? Então, a adrenalina, ela faz o nosso coração disparar para bombear o sangue. E aí o sangue chega nas mãos, por isso que sua. Então, tem esse movimento energético do calor, mas quando o nosso corpo entende que a gente está em estado de perigo, a gente sua, porque se a gente está sob perigo a um ataque, um corpo que sua, ele é mais escorregadio. Então, aquele predador, né, aquele animal que está, né, atacando, falando no modo bem selvagem dos animais, o corpo que sua, ele é mais escorregadio, ele é menos fácil para presa. Então, por isso que é um dos modos de defesa, né? E também de liberação energética e outras coisas também que tem a ver com suor, tem a ver também com vitalidade. Mas eu estou falando aqui sobre o disparo da adrenalina no corpo. A noradrenalina, ele é um hormônio que ele é acionado na luta e na fuga. Então é o combo, né? Então ele fica muito focado, entra o estado de alerta, e é a noradrenalina que leva o foco à obsessão. Aquele lugar que, às vezes, quando a pessoa não consegue dormir bem, perde o apetite, porque a perda de apetite também é sobre o sistema nervoso em alerta. E aí, como ele precisa, esse sistema está entendendo que o perigo pode estar aí, ele precisa ficar focado, ele não pode tirar os olhos. E a obsessão tem um pouco a ver com isso. Então, quando a pessoa se sente apaixonada, às vezes ela sente que aquela outra pessoa ali que ela está sentindo tudo aquilo, que é a paixão e o amor da vida dela, às vezes é vício, é a química. Porque o vício é um processo obsessivo, compulsivo. Então, o tempo todo eu estou aqui, mas estou pensando se a pessoa mandou mensagem, se ela vai ligar, se eu vou encontrar ela no meio do caminho ao acaso. Então, tem um processo de obsessão junto disso. E no amor, e claro que o amor vem depois, pode se transformar no amor, mas o amor, ele tem mais leveza. Tem as suas inseguranças também, os seus medos, mas não é essa intensidade. Tem uma profundidade, tem uma alegria, tem as brigas, mas tem uma qualidade mais leve. E isso não é uma fórmula mágica, mas curiosamente eu já acompanhei muitos casais em boas relações, em relações saudáveis, que na maioria eles relataram que o início da relação não veio construído por essa excitação de grande paixão. Os relatos que eu já presenciei, testemunhei de diversas pessoas, têm essa qualidade da construção, algo realmente que vai sendo construído a longo prazo, com paciência, com tempo, em processo. Então, esse lugar dos contos, dos romances, do príncipe encantado, que vem junto com esse lugar de êxtase, é um lugar minimamente para a gente ter um pé no chão. Agora vamos falar da queridinha do momento, que é a dopamina.
Porque, bom, rede social é liberação de dopamina o tempo todo, vídeos curtos é liberação de dopamina o tempo todo, mas sobre essa liberação da dopamina na paixão também. Então, é mais né, essa química acontece no nosso corpo, só que eu vejo muitas pessoas entendendo que a dopamina é o prazer. Tipo, eu tenho prazer em ficar vendo esses vídeos curtos. Eu tenho prazer naquela pessoa. Só que a dopamina, na verdade, é a química que busca. Ela é o antes, ela tá pré. Isso que é a chave. Não é sobre ver o vídeo, é sobre a busca daquilo. A busca da pessoa, a busca por uma resposta. E quando a resposta é cada vez mais rápida, esse retorno, então como é que é ficar aqui nesse vídeo, escutando eu falar até o final, sem você pausar, sem pegar o celular, sem ir ver outros vídeos rápidos para voltar aqui e ficar aqui, na presença, até o final. Hoje em dia as pessoas não estão conseguindo ver um filme até o fim, sem mexer no celular, por exemplo. Então, isso que acontece, que é a dopamina, é a busca de algo imediato, que também gera mais obsessão e compulsão. Então, a dopamina, ela é essa molécula, né, pensando assim, molécula, não sei se é um bom termo de chamar, mas de antecipação a algo. Então, vamos supor que você tem um carro e o seu sistema nervoso é o motor desse carro. A dopamina é o combustível. Ela que vai alimentar esse motor para o carro andar. Mas ela não é o destino. Ela é essa busca, sabe? Então, ela, quando vai liberando esse combustível o tempo todo, isso vai gerando vício, vai gerando compulsão, e aí você vai ficando cada vez mais na falta. E cada vez mais em insatisfações na vida também. Eu fui para um outro tema geral sobre a dopamina, mas vamos voltar agora aqui sobre esse pico da dopamina nessa relação da paixão. Agora a gente vai começar a entender sobre aquele estado de recompensa que eu falei logo no início. Então, nosso sistema, nosso cérebro, ele gosta da incerteza, daquela sensação. Porque é sobre uma recompensa no final. Então, será que essa pessoa, eu vou ter um beijo, ela vai mandar uma mensagem, como é que ela vai responder isso aqui? Então, tem várias descargas elétricas saindo e que isso é muito bom. Esse estado de busca, essa liberação intensa, aí eu já estou ampliando, ó, dessa intensidade que gera mais tensão, que manifesta por esse olhar fixado, que gera essa urgência, que é, vai atrás agora, então é essa dopamina, agora mais, que gera essa obsessão. Então, às vezes, é vício, às vezes não é esse lugar dessa uma possibilidade realmente de amor e de aprofundar numa relação, às vezes é sobre um estado de vício. Então, aí, nesses estados de recompensa, existe a recompensa positiva e existe a recompensa negativa, mas que tem a ver com a queda, né, da dopamina. Então, por exemplo, você manda então vou mandar uma mensagem de bom dia, esperando uma resposta. Só quero uma resposta. Só que aí, de repente, a pessoa manda uma declaração de amor para você, né? Então faz assim, te enche de amor. Num outro tipo de construção de relação, como relações abusivas, que a gente vai ver a resposta do love bombing. Então a pessoa está esperando uma resposta e ela recebe uma chuva de amor. Aí a dopamina vai lá em cima, ó. Uau, êxtase total, prazer, expectativas superadas. Que é muito o efeito também de alguns tipos de droga, que cria isso no nosso corpo. Ou se ela manda um bom dia, ela deseja uma resposta, mas ela só recebe o bom dia, como é que você tá? O corpo tem a queda da dopamina, que é, pô, eu já esperava isso, já entendi.
Então, esse que é, por isso que na compulsão, a pessoa está sempre querendo mais, no vício, nesse lugar que começa a intoxicar o corpo, porque ela vai entrando num modo que qualquer coisa dessa troca mais horizontal começa a ser chato. E é isso que está o perigo e a armadilha também. Esse é um lugar de armadilha, sim, de entrar em relações abusivas, porque no início, na maioria, não são todas, mas na maioria, elas vêm junto com esse love bombing. Se ela for uma relação muito horizontal, muito normal, e se essa pessoa tá no vício daquilo, vai ser chato pra caraca, e ela vai perder o interesse. É um dos motivos que às vezes a pessoa pode ficar presa em relações mais tóxicas, porque tá sempre nesse estado de faísca, da tensão, que isso pode gerar no corpo dela como se fosse uma excitação até sexual, mas às vezes é sistema de defesa ativado também. Ponto de vista, né, de uma visão bem da terapia corporal, bem bioenergética, que a gente trabalha muito em enraizamento, ground. Se você tem dúvida, será que isso é uma armadilha? Será que eu estou caindo aqui no estado de vício? Conecta com a terra, conecta com as suas pernas, conecta com os pés no chão, para trazer a presença, para abaixar um pouco da intensidade e vir para um lugar mais horizontal, mais com o pé no chão, que tem sentimento, que tem prazer, que tem movimentação, que tem a excitação, que tem realmente, mas você tá com mais visão, para você não estar nesse lugar da compulsão, que é como se fosse essa fome de engolir, de pegar dessa experiência, de se apropriar daquilo. E isso é onde a gente pode cair, sim, numa armadilha desse sistema de recompensa superativado. E ele desliga, assim, temporariamente com a função do córtex pré-frontal, que é o nosso lado racional. Que a gente vai perceber que, peraí, tô sentindo tudo isso, mas nossa, essa pessoa é compatível comigo? Como que ela se relaciona com as outras pessoas? Como ela se relaciona com a família? Como ela se relaciona com os animais? Vamos tirar essa intensidade e esse love bomb aqui e ir num lugar mais normal ali, assim, mais básico, mais simples. Como é que ela é? E aí é quando entra esse sistema mais racional, tentando observar, né, ter mais campo de visão. A história de Romeu e Julieta é uma excelente história para te representar esse perigo da paixão. E quando eu falo isso, gente, isso aqui tá dentro desse vídeo de não sei quantos minutos que eu contei já sobre a parte hormonal, a liberação química, biológica no corpo, que paixão pode se transformar em amor, mas pode se transformar em ódio, e pode se transformar em perigo, ou não, porque às vezes a gente faz recortes, né, nos vídeos para diminuir. Então, se você está vendo esse recorte, precisa ver todo o vídeo para chegar até aqui. Mas eu gosto dessa história do Romeu e Julieta, que acaba em tragédia, mas ele explica muito bem isso, porque o tema central de Romeu e Julieta não é sobre o amor, é sobre exatamente essa intensidade que a gente está falando aqui. E aí que a gente pode botar um nome dessa intensidade da paixão. Então, o que a gente vê em Romeu e Julieta? Existe esse estado de vício, que a gente já falou aqui. Então, não é sobre a pessoa, é o estado, tá? Então, isso que é importante, é o estado. Então, Romeu estava apaixonado lá pela outra, Rosalina, horas antes de encontrar a Julieta. Aí encontra a Julieta, que foi apenas um novo objeto para o seu vício da dopamina. E aí vem a sensação de estar apaixonado. Aí sobre a adrenalina disfarçada em paixão. Então existia aquele contexto ali da guerra, o estresse ali das famílias. Então, ou seja, existia um contexto de guerra, um contexto de luta, um contexto de briga. O sistema nervoso simpático da luta e da fuga ativado. O sistema deles estava em alerta. Vou fazer aqui um recorte, que é por isso que às vezes a pessoa sai de uma relação bem tóxica e traumática, abusiva, e às vezes ela se coloca numa outra, mas não é culpa dela, não é escolha. É química.
Então, você vê que eles estavam ali no estado de guerra, ele ali viciado na dopamina, vem Julieta, não é sobre Julieta, é sobre o vício, a compulsão, o sistema nervoso já em estado de alerta, o cérebro, ele interpreta o coração acelerado, que muitas vezes tem a ver com medo, nem sempre, tá? Mas naquele caso tinha a ver com medo. Então, o coração nervoso, o coração acelerado, o corpo, o cérebro pode estar identificando, destino. Nossa, um fenômeno mágico do universo. Mas, nossa, uma incitação, uou! Mas às vezes é só uma excitação errônea, que é um fenômeno, né? Um fenômeno de atribuição errônea da excitação. Esse é um fenômeno psicológico. Ele se confunde com essas ativações fisiológicas. O coração acelerado, a borboleta no estômago, isso tudo que eu falei mais no início do vídeo, o sistema, ele interpreta que isso é atração. Mas às vezes vem do sistema que está em estresse, de muita liberação de adrenalina e noradrenalina, que dá essa sensação de atração ou paixão. Então, a falta do grounding, né, desse enraizamento, comentei no início do vídeo, essa falta de presença, de clareza, junto com toda essa história que dura 4 dias. Olha essa intensidade. Gente, é spoiler total da história e é interpretação analítica da minha visão da paixão sobre Romeu e Julieta, tá? Então, se você não conhece, vai ler. Acho que eu vou até o final, contar o que acontece no final. Mas, enfim, história antiga. É claro que essa análise não está lá, né? Então, é uma forma aqui de interpretação desse teatro, assim, né? Então, sem esse enraizamento e sem tempo para acalmar, para estar na presença, no aqui e agora, de esperar 4 dias de grande intensidade, a química ali, ó, do corpo lá em cima, dopamina, noradrenalina, adrenalina, objeto de obsessão e vício, compulsão. O que acontece com a química do corpo? Será que poderíamos dizer que entraram num surto psicótico induzido pela própria química cerebral? E aí, a gente entra naquele estado, né, da guerra que estava, da proibição das famílias. A proibição, gente, isso aqui é muito importante, a proibição daquelas famílias, daquela história, funcionou como combustível. Então vamos pegar o nosso contexto das nossas guerras, seja a nossa guerra aqui, ó, que está acontecendo no mundo o tempo todo, a guerra familiar, as repressões, a repressão sexual, tudo aquilo que é opressão, tudo aquilo que é estresse, tudo aquilo que é trauma, vira combustível perigoso. Então, com esse drama da proibição, essa paixão às vezes é interpretada como a saída daquilo, a saída do caos, mas não está com o pé no chão, não está com uma visão clara. E então ele não consegue encontrar essa possibilidade de se autorregular, de perceber que eles não tiraram a vida por amor. Foi por uma incapacidade de regular a própria urgência. Gente, isso aqui, ó, é base essencial de saúde mental, sabe? Isso aqui eu acho que assim, essa história de Romeu e Julieta deveria estar assim, ó, estampada sobre políticas públicas de saúde mental, de prevenção a tirar. Eu não sei o que não sei o que eu posso falar aqui hoje em dia nas redes sociais, nas palavras. Mas quantas pessoas não né? Por isso, sabe? Então, nesse caso,
essa paixão foi tipo uma vertigem que se desconectou da realidade. E eu estou falando aqui de paixão de Romeu e Julieta, de duas pessoas num lugar de casal, mas pode ser sobre qualquer outro tema de vício, sabe? De obsessão. E sobre essa manifestação dessa química. Então, às vezes, sim, às vezes uma pessoa pode te provocar esse tipo de, entre aspas, surto, que pode levar você a um grande desvio da tua vida mesmo, que pode levar você para queda. Isso não é para ficar com medo de se apaixonar, gente. É para ter grounding, é ter pé no chão, é ter calma. Então, às vezes a sua mente está interpretando, caraca, minha alma gêmea. Mas, na verdade, o seu corpo está só respondendo a esses estímulos. Por isso que na terapia corporal é muito bom a gente trabalhar o grounding, esse enraizamento que eu tanto tenho falado aqui, que é a capacidade de sentir a excitação, ter capacidade de sustentar a excitação sem a compulsão e sem a ânsia, não, como é que é a palavra que eu quero? Enfim, sem uma ansiedade. Escreve aqui para mim, você lembra da palavra, sabe? Sem ultrapassar. É a capacidade de sentir, sustentar, sem transbordar, para ver realmente o que está acontecendo aqui no meu corpo. Esse sistema nervoso, será que está ativado pela intensidade? Porque lembrando que intensidade não tem a ver com intimidade. Intimidade regula o sistema nervoso. Intensidade ativa no modo da defesa. Intensidade acelera, é euforia, é tomada, é sobrevivência. Intimidade aproxima, é o estado de presença, é um lugar de relaxamento e de regulação. Mas socialmente a gente fomos ensinados a confundir amor com intensidade, porque estava lá em todos os contos, como tem gente que interpreta que a história de Romeu e Julieta é sobre uma história de amor. Não é sobre uma história de amor, é sobre uma história da paixão e das consequências negativas da paixão. Mas você está ali lendo seus contos de romance, de história de príncipe encantado, e sendo tomada pela história, e você também, quando você está lendo a história, o que está acontecendo no teu corpo? O que são esses hormônios que estão sendo ativados aí? E é por isso que o Shakespeare, ele é incrível nessas histórias sobre as paixões, as obsessões, sobre saúde mental, sobre doença mental e sobre, enfim, dá para você enxergar ali, né, hoje o que a gente vai ver sobre a psicopatologia. Se a gente pegar as histórias de Shakespeare, a gente consegue ver várias nuances sobre as psicopatologias, mas é preciso ultrapassar as nossas sensações físicas, das nossas obsessões, quando a gente está lendo aquelas histórias, aqueles teatros bem vivos e tão atuais. Mas calma, você tá assim, ó. Mas e aí? Ferrou? Vamos lá. Então, você pode usar exatamente da calma, sem reprimir o sentimento e a sensação. Quando vier a faísca, você observa. Vem junto com o estresse, vem junto com o medo, vem junto com as incertezas, com muitas inseguranças e com joguinhos psicológicos. E você vai precisar dar tempo para descobrir. Não dá para agir na ansiedade. Isso traz segurança, e segurança não tem a ver com rigidez, sabe, opressão, acordos fechados. É sobre um estado assim no corpo, sabe, uma pacificação, sabe, um relaxamento no corpo. Ou tem a ver com o seu sistema muito ativado, tipo, os nervos à flor da pele. Aí você já vai observando. Essas informações, ela vem com muita projeção, ou seja, assim, ó, essa aqui é uma boa. A sua atração,
ela cresce conforme você conhece a pessoa realmente como ela é, ou quando o mistério acaba, a sua atração e sua excitação acaba? Aí tu já tem uma resposta. Então, assim, gente, a faísca da paixão, ela é real, ela é biológica, ela é uma energia viva, de pulsão, não é para você ter medo dela, mas não é profecia, não é sinal divino, ela é uma pulsão, que tudo dali pode ser criado, tudo, independente de onde vai, tudo. Seja aquilo que você deseja qualificar como bem ou mal, se você quiser polarizar dessa forma. Então, se a gente atravessa a paixão com o pé no chão, com dado de realidade, e se aquela outra pessoa for ali do bem, numa relação saudável, tudo pode ser criado, seja uma relação afetiva, sexual, amorosa, seja parcerias. Às vezes a gente se apaixona perdidamente por uma pessoa, se a gente dá um tempo, seja por um homem, seja por uma mulher, fala assim, nossa, eu me apaixonei por aquela mulher, eu nem gosto de mulher, assim, afetiva sexualmente, mas, cara, aquela pessoa me pegou de jeito. Às vezes, você dá um tempo, às vezes pode se criar uma parceria tão grande, às vezes uma amizade, um vínculo, sabe? Então, quando você encontra realmente pessoas ali no lugar de saúde das relações, muitas coisas muito positivas podem ser criadas a partir daquela energia que não necessariamente tem a ver com uma troca sexual, uma troca amorosa, com um casamento, sabe? Com um lugar romântico dentro desse imaginário. Às vezes você está tendo lidar com essa energia no seu corpo, sempre o vício. Coisas tão fortes e potentes podem ser realizadas, sabe? Tirar um pouco dessa centralização do amor romântico, porque também, às vezes, no caso de relações heterossexuais, quando essa troca acontece entre homens e mulheres, facilmente é interpretado como alma gêmea, sabe? Já como vínculo sexual, e talvez o grande amor, e às vezes ali ia ser criado, nossa, uma amizade tão profunda de vidas, sabe? Então, às vezes, é um lugar de dar tempo à coisa, e sem reprimir, só dá tempo com o pé no chão. Mas se você está encontrando uma pessoa que ativa aquele estado familiar do caos, do trauma, da manipulação psicológica ou dos abusos, porque também acontece, aí quando você dá tempo a coisa, você percebe que, caraca, ia me meter aqui numa furada, isso aqui é só cortar mesmo, isso aqui é essa atração porque é algo familiar e conhecido, mas que eu não quero mais isso aqui pra mim, ó, isso aqui é tchau, corte. Você não vai evitar de sentir, isso é muito importante, você não vai evitar, e a gente não deve evitar de sentir, mas a gente sente, tem o enraizamento e a gente vê, isso aqui vai ser isso aqui vai virar uma construção de algo positivo, ou isso aqui é algo familiar, que meu corpo está falando sobre que isso aqui é perigoso e eu preciso meter o pé. Então, essa parte biológica, assim, né, tá na nossa memória corporal também. Nosso corpo é um grande guia, e ele é maravilhoso para isso, ele é a nossa grande bússola. Então, às vezes, você pode ter passado ali por uma história de pai ou mãe, sei lá, com uma manipulação psicológica, com muita posse, mas ao mesmo tempo, por exemplo, com muita intensidade, sabe? Tudo muito intenso, independente do que é. Então, essa intensidade, às vezes, parece uma grande alegria. Uou! Intensidade, alegria, mas ali junto com vários tipos de manipulação, de posse, de dominação. E, de repente, você, naqueles segundos, você olha para a pessoa, grande alegria, mas, às vezes, por trás, é uma pessoa, às vezes, caótica, às vezes, manipuladora, mas aquilo, a grande alegria é o conhecido, então você se atrai, você já imagina, você já projeta. Dá tempo às coisas. Tá? Então, se você quer entender mais sobre o seu corpo, o funcionamento do seu corpo, você pode continuar me acompanhando por aqui.
Se você quiser saber mais sobre relações, sobre formas de se relacionar, sobre como lidar com a nossa pulsão de vida e também com as nossas paixões, também fica por aqui. E faz essa troca aí comigo também, comenta, e quando eu falo sobre comenta, o curtir não é no automático, realmente é um pedido para você, se chegou até aqui, é porque você conectou, né? Porque o conteúdo é longo, que você vai encontrar aqui. Então, você pode contribuir, fazer uma contribuição, uma ação mesmo aqui para mim, de curtir, de seguir o canal, de comentar, porque é a forma de me mobilizar na minha pulsão de eu continuar por aqui. Tá? Beijo.